Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para mais um vídeo de prévia de jogo do Real Madrid, que entra em campo neste sábado pelo Campeonato Espanhol e enfrenta o Mallorca fora de casa com novidades importantes no time de Arbeloa. Já vou falar mais sobre isso. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa like no vídeo e comentários e bora falar sobre essa partida. Passada a data FIFA, o Real Madrid quer manter a boa dinâmica que conseguiu antes da data FIFA, quando o time de Arbeloa acumulou 5 vitórias consecutivas, se manteve na briga pelo título do Campeonato Espanhol. Neste momento que estou gravando esse vídeo, na sexta-feira, o Real Madrid é segundo colocado com 4 pontos, é verdade, a menos que o líder Barcelona, mas para se manter na briga de La Liga precisa vencer o Mallorca fora de casa. E também nessa sequência de 5 vitórias consecutivas, o Real Madrid que avançou na Liga dos Campeões e que na quarta-feira começa o duelo contra o Bayern de Munique nas quartas de final da Champions, mas isso é papo para quarta-feira, na verdade, na prévia do jogo eu trago informações sobre Champions por aqui. Vamos voltar ao Campeonato Espanhol, porque o Real Madrid, como eu disse, quer se manter na briga pelo título. Vai enfrentar o Mallorca fora de casa, 18º contra 2º do Campeonato Espanhol, mas essa diferença aqui na tabela é muito grande. Quando a gente vai para a realidade do jogo, pode não ser, porque o Mallorca tem 9 rodadas para brigar, para não cair. Nesse momento tá ali entre sai da zona de rebaixamento, entra na zona de rebaixamento, e sempre enfrentar times que estão brigando para não cair nas últimas rodadas é complicado. E o Mallorca não tem facilitado a vida do Real Madrid, principalmente nos jogos lá em São Moix, no estádio do Mallorca. Se a gente olhar os números gerais, nos últimos 11 jogos, são 9 vitórias do Real Madrid, um empate e uma derrota, somando La Liga e Supercopa. Porém, se a gente faz o recorte somente dos jogos no estádio do Mallorca, o Real Madrid só venceu uma das últimas 3 partidas e 2 das últimas 5. Então, não é o estádio que tem facilitado a vida para o Real Madrid, na qual o time tenha números expressivos nas últimas visitas. É verdade que a gente está falando de um Real Madrid em uma boa dinâmica, que dentro de La Liga é um time que tem conseguido pontuar mais fora do que em casa. Sim, o Real Madrid, na verdade, até pontuou mais no Bernabéu, porém, fora de casa, o Real Madrid é o time de La Liga que mais pontuou. Tem bons resultados fora de casa o Real Madrid, só que vai enfrentar um time que precisa pontuar, porque vem da última rodada de perder o seu jogo, e vai transformar o estádio lá do Mallorca em, mais uma vez, um estádio muito difícil e muito hostil para receber o Real Madrid nesse sábado. O jogo do Real Madrid é o jogo de mais cedo, portanto, o Real Madrid vai entrar em campo não sabendo o resultado do jogo do Barcelona, que enfrenta o Atlético de Madrid. Só que esse jogo é às 9 da noite, inclusive tem vídeo de prévia sobre esse jogo por aqui no canal. O Real Madrid precisa vencer, porque aí pode tentar contar com algum tipo de tropeço do Barcelona para recortar as distâncias. Por quê? Se o Real Madrid não vence e o Barça acaba vencendo o Atlético, aí são 7 pontos de vantagem, faltando 8 rodadas para terminar La Liga. Então o Real Madrid tá meio que obrigado a vencer todos os jogos para ainda tentar se manter nessa briga até que chegue o clássico lá em maio. Vamos ver como é que as duas equipes chegam até lá. A muito boa notícia pro Arbeloa é que finalmente Éder Militão está disponível, foi relacionado para o jogo. Militão que se lesionou no início de dezembro, uma lesão que o deixou afastado dos gramados por quase 4 meses, uma lesão na perna esquerda, que demorou para o Militão recuperar, mas a informação que a gente tem é que o Militão foi fazendo um processo de recuperação para voltar muito bem, tanto para jogar de zagueiro como para jogar de lateral, que é a função que, em teoria, ele vai ter que desempenhar na seleção brasileira, mas que dentro do Real Madrid, em princípio, a sua função é zagueiro. Militão está recuperado, durante a data FIFA participou dos treinamentos com o grupo, inclusive tá motivado para voltar a jogar, para fazer o seu primeiro jogo com o Arbeloa no comando. O Arbeloa foi questionado em relação ao Militão na prévia do jogo, disse que quando ele está fisicamente bem, ele é um dos melhores zagueiros do mundo. O Militão, quando se lesiona lá no início de dezembro, ele estava sendo o melhor defensor do Real Madrid. Então o Militão, se ele consegue estar fisicamente bem, realmente é um jogador
que entrega muito num Real Madrid que tem sofrido demais com as lesões na linha defensiva nessa temporada. É uma muito boa notícia que o Militão esteja de volta e vamos ver se ele consegue se manter fisicamente bem para ter uma regularidade de jogos, porque no final da temporada tem Copa do Mundo, mas obviamente que para o Real Madrid é uma notícia muito, muito importante. Outros nomes na entrevista coletiva do Arbeloa nessa sexta-feira: Mbappé, que tem sido uma recorrente, principalmente depois das últimas informações que saíram ainda no início da data FIFA em relação ao Real Madrid ter errado o joelho, que fez os exames na lesão do Mbappé, que acabou deixando ele fora por um mês sem jogar com o Real Madrid. Muitas informações circularam da imprensa francesa, confirmadas ou não pela imprensa espanhola, em relação ao joelho do Mbappé. O Mbappé, quando estava com a seleção francesa, falou que as informações eram falsas, e o Arbeloa hoje na entrevista coletiva repetiu de que as informações sobre esse erro no reconhecimento do joelho que estava lesionado, as informações são falsas. E o Arbeloa até falou: vamos passar uma página do joelho do Mbappé, porque o Mbappé tá recuperado e o que o Real Madrid precisa agora é falar do Mbappé marcando gols e sendo importante para o Real Madrid nesse momento decisivo da temporada. A verdade é que o Mbappé tem 23 gols em 25 jogos em La Liga. Desde que ele voltou de lesão, ele foi banco nos 2 últimos jogos, contra o Manchester City e no Derby de Madrid. E tudo indica que no jogo contra o Mallorca, o Mbappé vai voltar ao time titular, porque já está 100% recuperado, jogou contra a seleção brasileira com a seleção francesa, esteve à disposição no jogo contra a Croácia. Então, tudo indica que o Mbappé está fisicamente recuperado e que já vai para o time titular contra o Mallorca, porque nos 2 últimos jogos ficou no banco. Quem a gente não sabe se vai para o time titular não é o Jude Bellingham, porque a questão do Bellingham ela é um pouco diferente. O Bellingham ficou 2 meses sem jogar, em teoria se recuperou da lesão, mas ainda não está com a dinâmica de jogo que o Mbappé está. Por exemplo, no jogo contra o Manchester City, o Bellingham viajou, mas nem esteve no banco de reservas. No Derby, ele esteve no banco de reservas, mas a gente viu muito pouco do Jude Bellingham nesses últimos momentos. E com a seleção inglesa, ele viajou com a seleção, até porque o Tuchel fez uma lista de convocados de quase 40 nomes, 30 e poucos nomes, e o Bellingham não jogou com a seleção da Inglaterra, mas esteve na dinâmica do grupo. A questão é saber se ele está para ser titular, o que tudo indica que ele não está. E olhando o que o Arbeloa fez com o Mbappé, que foi indo pouco a pouco quando o Mbappé voltou de lesão, tudo indica que o Bellingham vai estar no banco, mas que ele não será titular na partida contra o Mallorca. E já veremos no jogo contra o Bayern de Munique, no qual a intensidade sobe ainda mais, se o Arbeloa vai começar com o Bellingham jogando ou não. O Arbeloa quis separar a questão das decisões da Inglaterra das decisões dele, mas a verdade é que a gente não sabe se o Bellingham vai ser titular ou não nesse jogo contra o Mallorca. O Real Madrid tem 4 desfalques para essa partida: o Rodrigo, o Courtois, o Mendy e o Valverde, que cumpre suspensão, e vai ser interessante a gente ver um Real Madrid sem o Valverde nesse momento, que estava sendo um dos principais jogadores nesse ano de 2026. Se eu não me engano, são 8 gols e 8 assistências do Valverde em 2016. Assim, são 16 participações. Ele está vivendo um momento muito bom, mas também é verdade que é um jogador que estava precisando de certo descanso, porque a carga de jogos que o Valverde assumiu, principalmente desde que o Arbeloa chegou, que o técnico passou jogos e jogos com 10, 9, 8 desfalques, o Valverde jogou absolutamente tudo. Então, ele cumpre suspensão, é um desfalque importante, mas ele vai estar de volta no jogo contra o Bayern de Munique. E a outra dúvida é Vinícius Júnior. O Vini jogou praticamente tudo com a seleção brasileira, saiu nos minutos finais do jogo contra a Croácia, e é um jogador que desde que o Arbeloa chegou também está jogando absolutamente tudo. O Vini foi um dos últimos a voltar da data FIFA, porque, por exemplo, os franceses tiveram o seu último amistoso no domingo, então voltaram antes. O Arda Güler teve a sua eliminatória, que classificou a Turquia para a Copa, mas também estava mais perto. O Vinícius estava nos Estados Unidos com a seleção brasileira, então o Vini foi um dos últimos a voltar, por isso na quinta-feira ele não treinou com o grupo, e nessa sexta-feira sim que ele treinou com o grupo, mas
o Arbeloa deu a entender que existe a possibilidade do Vinícius poder não começar o jogo contra o Mallorca, porque é um jogador que está cansado, segundo o técnico do Real Madrid, que também disse que entende que o Ancelotti tenha utilizado o Vinícius em todos os jogos, porque assim como ele é importante para o Real Madrid, ele também é um jogador que é importante nesse momento na seleção brasileira. Mas vamos ver se o Arbeloa vai dar algum tipo de descanso para o Vini, porque é um jogador que, olhando para as eliminatórias contra o Bayern de Munique na Champions, ele é fundamental. E é verdade que o jogo contra o Mallorca é importante, o Real Madrid precisa pontuar, mas talvez o Arbeloa possa começar com o Vini no banco e colocar ele na segunda parte para não fazer ele ficar mais cansado ainda do que ele já voltou dessa data FIFA. Então a grande dúvida é saber que jogadores o Arbeloa vai querer começar de início no jogo contra o Mallorca e que jogadores ele vai deixar para o final para não desgastar tanto e ter esse jogador um pouco menos cansado para o jogo contra o Bayern de Munique. Porque o Real Madrid não vai parar, assim como todos os clubes nessa reta final de temporada que estão vivos em mais de uma competição, jogam cada 3 dias. Então os próximos 10 dias vão ser de jogar a vida em 2 competições. Então tem que ir dosificando e vendo que jogador é mais importante em que momento. Nessa partida contra o Mallorca, o goleiro vai ser o Lunin, que vai ser também nas quartas de final da Champions, já que o Courtois se recupera de lesão. Lateral direita, vamos ver se o Trent Alexander-Arnold ou o Carvajal, que os dois estão à disposição e treinaram com o grupo. O Arbeloa tem contado mais com o Trent Alexander que com o Carvajal. Na defesa, o Rüdiger praticamente não jogou com a seleção da Alemanha, foi banco nos jogos, é verdade que esteve ali, mas não foi titular. Então, mas é um jogador que também jogou absolutamente tudo desde que o Arbeloa e desde que ele voltou de lesão, então vamos ver até que ponto ele vai colocar o Rüdiger em campo. O Hausen foi com a seleção espanhola, mas não jogou tanto. E o Militão, vamos ver se ele começa jogando ou se ele entra no decorrer da partida também para ir pegando o ritmo de jogo. Acho que entre esses 3 está a decisão de que 2 zagueiros a gente vai ver contra o Mallorca. Na lateral esquerda a gente deve ter o Carreiras, que em princípio é o titular por ali. Tá recuperado também dos problemas musculares que tinha. O Fran Garcia foi bem nos últimos jogos que teve que jogar por ali. E o Mendy, vou falar sobre o Mendy na terça-feira, porque ele tá tentando se recuperar para voltar no jogo contra o Bayern de Munique, porque o Mendy, dos laterais esquerdos que o Real Madrid tem, ele é o com mais características defensivas e para enfrentar o time do Bayern talvez seja mais importante. Mas ele não está relacionado e ainda não está na dinâmica do grupo 100% recuperado o Mendy. No meio de campo, Tchouaméni, Thiago Pitart, que deve repetir titularidade, é um jogador que entrou e desde que entrou o Real Madrid começou a funcionar, então eu não acredito que o Arbeloa tire o Pitart do time, em princípio. A dúvida é Camavinga ou Bellingham, porque se o Bellingham estiver bem para começar, talvez ele deixe o Camavinga no banco para colocar o Bellingham. Arda Güler deve jogar no time titular e aí Mbappé junto com ou Brahim Dias ou Vinícius, dependendo desse cansaço que o Arbeloa falou que o Vinícius está atravessando, o quanto isso pode prejudicar pensando nos jogos que vem pela frente nesses 10 dias. Então vamos ver se Vinícius ou Brahim Dias para começar no ataque do Real Madrid. Como eu disse, além do Militão, o Ceballos também está recuperado, mas é um jogador que o Arbeloa, em teoria, conta menos. E vamos ver como é que vai ser o jogo, porque o Mallorca, como eu disse, está brigando para não cair. Qualquer jogo contra times que estão nessa condição é sempre complicado, ainda mais jogando na casa do Mallorca. Mas o Real Madrid, para se manter na briga pelo título de La Liga, precisa vencer o jogo, porque senão pode ver o Barcelona, depois do jogo contra o Atlético de Madrid, abrir 7 pontos de vantagem. Já veremos o que vai acontecer nesse sábado. E se vocês chegaram por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários e claro que eu volto depois desse jogo do Real Madrid, volto depois do jogo do Atlético contra o Barcelona, porque o fim de semana tá só começando, tem Campeonato Espanhol, mas na semana que vem o bicho pega, quartas de final da Champions tá começando e claro que vou acompanhar os times de Madrid aqui para vocês. Um beijo para todo mundo, uma ótima sexta-feira e nos vemos nesse sábado.